Eu vou falar agora a respeito da abertura do Ano Judiciário 2025. Justiça Eleitoral está realizando a primeira sessão judiciária ordinária do ano. E o Bartolomeu Almeida é quem traz as informações para nós em tempo real, ao vivo, direto da Justiça Eleitoral. Bartolomeu Almeida, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. Olha, Joelson, a abertura do ano aqui no Tribunal Regional Eleitoral vai acontecer exatamente neste local que nós estamos. Aqui é o auditório desembargador Eli Sobral. A abertura vai acontecer logo mais às 14 horas e será coordenada pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Será, então, uma solenidade híbrida com presencial e também transmitida de forma remota. Estamos ao lado aqui do presidente do TRE, que vai trazer mais informações. Desembargador, uma boa tarde para o senhor. O que significa, então, esta abertura oficial aqui no Tribunal Regional Eleitoral, a abertura dos trabalhos de 2025? Boa tarde. Hoje, 21 de janeiro, é a abertura oficial do ano judiciário no Tribunal Regional Eleitoral. A partir deste ano, nós vamos apreciar todos os recursos, todas as ações que tramitam aqui no tribunal, oriundo das eleições de 2024. As eleições foram municipais, nós já temos conhecimento de que vem um grande número de recursos, tanto a ação de impugnação de mandato eletivo, como ações criminais, ações também que reclamam contra o abuso do poder econômico, abuso do poder político, e essas ações, recursos, serão distribuídos pelos 7 membros da Corte para apreciar neste ano de 2025. O tribunal se reúne toda segunda e terça-feira, às 14 horas. As sessões são transmitidas pelo YouTube, pelo canal do TRE no YouTube, e todos podem participar. É um evento solene, mas já é um dia já também de atividade, inclusive de julgamento de recursos, então, desembargador? Será duas partes. Primeiro, a abertura solene, com a presença das autoridades, do presidente da OAB, Piauí, do prefeito Teresina, o presidente da Assembleia, as demais autoridades convidadas. E em seguida o tribunal já se reúne para julgar hoje, na pauta de hoje, uma pauta pequena, com 3 recursos de prestação de contas. Quantos recursos já ingressaram aqui no Tribunal Regional Eleitoral, principalmente para impugnação de mandatos seletivos, então, presidente? Primeiro, essas ações vão correr perante os juízes eleitorais, né? A partir de fevereiro, nós devemos já estar recebendo já os recursos oriundos nós temos 74 zonas eleitorais. Então, a partir de fevereiro, já vamos receber esses recursos. Temos também já algumas ações aqui, mandado de segurança, questionando, inclusive, prestações de contas, né, que alguns vereadores do interior não prestaram contas e não puderam nem tomar posse. Teve 2 casos, parece um vereador de Pedro II, eles estão questionando perante o Tribunal Eleitoral, né, se pode ou não tomar posse. Então essa demanda ela vem da primeira instância aqui para o TRE. Exatamente. Como as eleições são eleições municipais, né? Primeiro o juiz vai instruir o processo, ouvir testemunha, somente após o recurso é que chega aqui à sede do Tribunal Eleitoral. Ou seja, isso depois da diplomação. O pessoal teve aí 15 dias para ingressar com essas ações. A ação de impugnação de mandato eletivo, após a diplomação, os candidatos, o Ministério Público, tem um prazo de 15 dias para questionar perante o juiz eleitoral. Então esse prazo já passou, são 15 dias. Agora o juiz vai instruir esses processos, ouvir as partes interessadas, porque tem que garantir a ampla defesa e o contraditório. Somente após que o juiz julgar o processo é que chega aqui ao Tribunal Eleitoral. Já são 60 pedidos de impugnação de mandato seletivo? Só ações de impugnação são mais de 60 e temos mais 159 ações de investigação judicial eleitoral, fora as ações criminais, né, que são os crimes eleitorais. Porque no ano passado, durante o processo eleitoral de 2024, nós tivemos inúmeros casos de propaganda ilegal, né? Fake news, foi um avalanche muito grande em 2024. Este ano, 2025, o tribunal vai se debruçar sobre essas ações que tratam de impugnar o mandato eletivo. Desembargador, licença um pouquinho, nós vamos ao estúdio do Jornal do Piauí. Estão lá então o Tássio Cruz, o Joelson Jordani e a Lívia Pessoa. Com você, Joelson. A gente registrasse essa fala, né, sublinhasse essa fala do presidente. Todos esses processos são em grau de recurso, ou seja, já passaram pela primeira instância e já estão na segunda instância. E eu queria que o senhor reforçasse isso. A maior parte deles foi provocado por mentiras durante a campanha eleitoral, presidente?
Com relação às eleições de 2024, ainda vai chegar ao tribunal ainda estão tramitando nas zonas eleitorais. Agora, o ano passado nós tivemos sim um grande número de processos sobre propaganda eleitoral, propaganda extemporânea, fake news. Foi o maior número de ações que o tribunal já presenciou, já se debruçou nas eleições de 2024. Mas todos esses recursos já foram julgados pelo tribunal e alguns, inclusive, porque tem multa, estão em grau de recurso em Brasília, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Desembargador, nós estamos no ano ímpar, não é um ano de eleição, no próximo ano são realizadas as eleições. Então, basicamente, quais serão as atividades que serão desenvolvidas aqui no Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista, então, ser um ano sem eleição, levando em consideração esses recursos que serão julgados também. Tem outras ações também que serão exercidas aqui no TRE, presidente? Sim, o Tribunal Eleitoral nos anos ímpares tem então o planejamento das eleições gerais em 2026. Então o Tribunal já está preparando. Primeiro o Tribunal Superior Eleitoral aprova o orçamento e vai definir, ouvindo todos os tribunais regionais eleitorais, toda uma logística, já preparando já para as eleições de 2026. Certo. Qual é a diferença, então, de uma eleição mais municipal e agora com uma eleição com perfil mais estadualizado e em nível nacional também? Como é que o TRE faz essas etapas preparatórias, levando em consideração essas diferentes eleições? As eleições municipais são praticamente organizadas, presidido pelos juízes eleitorais em cada zona. O tribunal oferece a logística, encaminha as urnas eletrônicas, dá todo o suporte administrativo e tecnológico. Nas eleições gerais, o próprio Tribunal Superior Eleitoral define, né, a quantidade de urnas eletrônicas, as regras eleitorais. Todo ano tem pequenas modificações, de modo que o tribunal já está preparado para toda essa logística, para toda essa organização e planejamento das eleições. Então vamos mais uma vez ao estúdio do Jornal do Piauí. Joelson Jordani. Pergunta do Tássio Cruz. Tássio. Bartolomeu, eu gostaria de saber do presidente se existe a possibilidade de alguma eleição suplementar ocorrer no Piauí no ano de 2025. Se a Corte já cogita, se existe alguma ação desse tipo. Sim, aí vai depender das ações que estão tramitando ainda nas zonas eleitorais, nos municípios. Se eventualmente o juiz eleitoral anular uma eleição, poderá, em tese, né, haver eleições suplementares, mas vai depender, como disse, de cada processo, né, de cada decisão, grau de recurso aqui no Tribunal Eleitoral e, posteriormente, ainda temos ainda o Tribunal Superior Eleitoral. Já chegou algum recurso aqui no TRE, oriundo do interior? Não, chegou em dezembro, já teve mandado de segurança com relação à expedição de diploma, né? Porque alguns candidatos não foram diplomados, não prestaram contas e 2 vereadores, que é do meu conhecimento, não puderam tomar posse e nem participaram da eleição do presidente da Câmara porque deixaram de prestar contas. A Corte está completa, presidente? A Corte está completa, atualmente o desembargador Ricardo está de férias, né? O doutor Lirto saiu recentemente, né? Foi convidado para ser juiz auxiliar da presidente do TJ e o tribunal amanhã vai encaminhar ao TJ para indicar o nome de um juiz de direito para completar a Corte, que é composta de 7 membros. A modalidade de transmissão virtual é uma realidade aqui no TRE? Em 2024 nós tivemos pouquíssimas sessões presenciais. Então a sessão virtual são sessões transmitidas pelo canal do TRE no YouTube. Você pode, qualquer lugar do país, o membro da Corte, se viajar para Brasília, para São Paulo, ele pode participar remotamente. Inclusive hoje aqui, às 14 horas, a desembargadora Lucicleide vai participar da sessão, né, fora do estado do Piauí, me parece que ela está em São Paulo, e vai participar como se estivesse presente aqui neste plenário. Desembargador, voltando para as eleições do ano passado, o que foi que mais chamou a atenção aqui no Tribunal Regional Eleitoral que você poderia destacar agora? A propaganda eleitoral realmente foi a grande preocupação, né, do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Nós tivemos um grande número de processos de reclamação de propaganda eleitoral, né, aqui em Teresina, e também outra questão que me chamou a atenção, a questão das pesquisas, né? Foi questionado pelos partidos políticos, né? Nós tivemos aqui vários institutos, houve questionamento, grande questionamento aqui sobre os institutos de pesquisa. Então é um fato que preocupou a Corte, mas a Corte julgou todos esses processos, todos esses recursos foram julgados a tempo e a modo. Na avaliação do senhor, o que é que poderia ser feito então para
mudar um pouco esse perfil de críticas em relação às pesquisas especificamente? É necessário, primeiro, que haja modificação na própria legislação, porque nós vivemos uma democracia, né? O poder da liberdade de expressão é livre, então cada um pode exprimir a sua opinião, e o Tribunal Superior Eleitoral, através de resolução, ele vai disciplinar o que está na legislação eleitoral. É preciso ter um certo rigor, mas isso vai depender ainda do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No processo de preparação das eleições, o TRE tinha uma preocupação em relação à inteligência artificial, o papel das redes sociais, uma preocupação, inclusive, oriunda do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Passadas as eleições, qual a avaliação que o senhor faz sobre esses dois segmentos? O Tribunal Superior Eleitoral, ele fez um centro lá em Brasília, o Centro de Contra a Desinformação, funcionou muito bem, ele monitorou de todo o Brasil as fake news, as deepfake, qualquer informação tinha o suporte do Tribunal Superior Eleitoral. E este ano nós tivemos também a outra novidade, foi a presença da ABIN em todo o Brasil, preocupado sobretudo com as organizações criminosas que estão se infiltrando, né, nas câmaras de vereadores. Então, a ABIN, ele fez um mapa de todo o Brasil. Felizmente, aqui no estado do Piauí, nós não estava em alerta vermelho, laranja, mas tinha uma grande preocupação, um pouco de preocupação na região norte do estado do Piauí. Ok, então, muito obrigado ao desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que gentilmente nos atendeu. Agora, os convidados já começaram a chegar por aqui. Joelson, no auditório desembargador Eli Sobral, onde daqui a pouquinho tem início a abertura do ano aqui no TRE Piauí. E eu volto com você, Joelson Jordani. Tá certo, Bartolomeu. Queria agradecer a você, ao desembargador. Agora, saber só uma última questão, baseada na informação que ele passou agora há pouco. Com os levantamentos feitos pela ABIN, com as preocupações feitas pela Polícia Federal, inclusive durante o processo de investigação das eleições em todo o ano. Há alguma coisa, o TRE aguarda algum tipo de informação para avaliar algum tipo de procedimento? O que é que se pode dizer, claro, garantindo que há a necessidade eventual de sigilo de informações como essas? Sim, nós temos aí em andamento algumas investigações da Polícia Federal, sobretudo, Joelson, com relação a transferências ilegais de eleitores. Nós temos inquéritos policiais federais em andamento, houve na região de Picos e outras regiões, sobretudo, como a eleição municipal, houve transferências ilegais. Esse fato está sendo investigado ainda pela Polícia Federal. Posteriormente, esse inquérito será encaminhado à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público, para iniciar um processo criminal eleitoral. Diferentemente do processo do ilícito, nós temos dois ilícitos: o ilícito criminal eleitoral e só o ilícito eleitoral. As ações eleitorais são mais rápidas. Agora, a ação criminal eleitoral, ela demora um pouco mais. Tem o inquérito da Polícia Federal, depois tem uma denúncia do promotor eleitoral e a instrução criminal pelo juiz eleitoral. Especificamente de Teresina, o TRE aguarda alguma decisão da Polícia Federal? Sim, me parece também aqui em Teresina tem investigação contra vereadores, da possível participação ou não de algum vereador ou vereadora com a organização criminosa. Esse fato está sendo apurado ainda, nós não podemos ainda revelar, porque nem recebemos ainda esse inquérito, né? O inquérito está tramitando na sede da Polícia Federal. Agora sim, vamos agradecer mais uma vez ao desembargador Sebastião Ribeiro Martins pelas informações aqui no Jornal do Piauí. Eu volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Obrigado pelas informações direto lá do Tribunal Regional Eleitoral, que vai acontecer agora essa solenidade. Mas olha, muito interessante a entrevista do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, sobretudo em relação à grande quantidade de ações por causa de propaganda irregular na avaliação dos denunciantes, né? Estão todos aí sob apreciação, e aí quem denuncia? O eleitor, o próprio Ministério Público, então podem fazer, outros candidatos podem fazer essas denúncias. E o outro dado é esse trabalho que foi feito pela ABIN no Brasil e também pela Polícia Federal, e que vai investigando a possibilidade de pessoas com influência em câmaras de vereadores pelo Brasil e com ligação com facções criminosas. E o presidente também foi muito cauteloso, né, na análise dessas informações, mas nitidamente há investigações em curso, sobretudo em relação a esse assunto aí explícito, que é a transferência de votos. Inclusive a Polícia Federal, a oportunidade, de eleitores, transferência irregular de eleitores.
A Polícia Federal, na oportunidade, concedeu coletiva aqui em Teresina para coibir essa prática, Lívia. Isso, Joelson. E, inclusive, quando o ministro André Mendonça veio para o Piauí, veio para Teresina, a principal fala que ele trouxe durante sua aula palestra foi que essas organizações criminosas, elas teriam uma estrutura de coluna vertebral, que elas poderiam estar, inclusive, em locais que nós nem imaginaríamos. Então, tudo isso se coloca nessa performance do crime que se torna cada vez mais adaptável, que se torna cada vez mais inserida dentro dos núcleos de poder e fazer com que essas instituições de fiscalização e também de moderação dos poderes, dos três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, em constante atenção e tentar fazer essa contenção do crime organizado é essencial e foi apenas um fator, uma consequência, um reflexo dessa atitude criminosa, mas que se expande em todos os setores da sociedade. Agora, é tentar fazer com que juntamente com essa polícia inteligente, com a inteligência dos poderes, hajam essa capacitação de compreender quais são esses fatores criminosos e também como fazer essa fiscalização, essa contenção nos órgãos de poder do Brasil. Joel, sobre essa questão de transferência irregular de eleitores, nós tivemos, por exemplo, Assunção do Piauí, 3 votos de diferença entre o vencedor e o derrotado. Campo Alegre do Fidalgo, 4 votos de diferença. Então, você tem transferência de eleitores irregulares, o que está sendo investigado, isso pode definir o rumo, pode definir o futuro Deixando da claro eleição. que não houve registro de transferência irregular nessas cidades. Você está apenas dando como exemplo, como exemplo o peso que pode ter. A gente tem outras cidades. Isso, a gente tem outras cidades em que se registra diferenças maiores de voto, mas também se registra a investigação por transferências irregulares. Então, é preciso que se avalie, porque isso pode decidir um pleito. Sim. Então, o TRE acompanhando de perto e ações também em curso em alguns municípios aqui do Piauí. Verdade, está aí as informações e aí a entrevista realmente muito interessante do presidente do Tribunal Regional Eleitoral na solenidade, que vai começar daqui a pouco. Você vai acompanhar em detalhes lá com o Jornal Cidade Verde e Lívia Pessoa e Aline Moreira.